Olá a Deixa todos. eu... Tá tudo Essa é certo. mais uma Meu computador edição tá do meio... nosso programa Explana Talk, onde recebemos aí profissionais que são referência no jornalismo, na comunicação, profissionais versáteis como a Thaís Nunes, que nos dá o prazer da participação hoje. A Thaís, vocês vão ver, ela é versátil, ela atua em todas as frentes do jornalismo, documentário. Então, Thaís, obrigado por participar conosco, aqui no estúdio conosco a Carolina, o Tom, por favor, se apresente aí para os nossos telespectadores, seja bem-vinda, viu? Bom, vou me apresentar. Meu nome é Thaís Nunes, eu sou jornalista de formação. Atualmente produzo, escrevo e dirijo histórias de crimes reais para o cinema e para o streaming, seja em projetos documentais ou projetos de ficção. Então, é uma mudança de carreira recente aí nesses últimos 5 anos, sendo uma oportunidade bem interessante explorar esse novo caminho, que é o caminho do streaming, para contar essas histórias que são tão importantes. Você também teve uma carreira muito ampla também no jornalismo investigativo, né, Thaís? Foi. Eu comecei a trabalhar no jornalismo já no primeiro ano da faculdade. Eu comecei como assessora de imprensa da Secretaria da Segurança Pública, aqui em São Paulo, que foi quando eu comecei a ter intimidade com os temas nos quais eu acabei me especializando, que são na justiça, segurança pública e direitos humanos. E com uns 20 anos até os 32, eu fui repórter. Então, trabalhei na mídia impressa e televisiva, fazendo reportagens de fôlego sobre segurança pública. Foram anos bem fortes, intensos, mas eu aprendi bastante também. Foi muito, muito importante estar tão perto da violência, que é uma realidade do nosso país, infelizmente. Exatamente. Thaís, antes de passar a palavra daqui a pouco para a Carolina, é só para... a carreira investigativa, o jornalismo em si é uma carreira muito desafiadora, mas o investigativo requer muita, né, um trabalho de apuração, de fonte, de horas a fio, né? Como é que você conduzia suas apurações? Como é que você é, trabalhava com aquela linha tênue da fonte de passar uma informação exclusiva e também os riscos, né? Eu também trabalho com jornalismo investigativo, há um risco e a gente faz as coisas assim para poder realmente mostrar para a sociedade um lado que é importante ser revelado, mas colocando nossa face à frente, né? Pois é, e eu até vou começar falando sobre isso, contando a consequência disso para mim. E eu acho que é uma temática que muita gente ainda tem problema para falar, e eu acho que, por ser tabu, é importante dizer. É muito difícil, emocionalmente, pessoalmente. Um dos motivos que me fez migrar de carreira foi ter tido um burnout em decorrência desse trabalho, que é um trabalho tão desafiador, importante, mas que é, na mesma medida, muito desgastante também para o profissional. E eu costumo dizer isso porque eu acho que é importante falar. Né? É importante falar, a gente só muda as situações nas quais a gente vive quando a gente fala. Então, eu gostaria muito que as redações, as empresas de jornalismo se preocupassem mais, não só com a integridade física dos seus profissionais, mas também com a saúde mental. Muito difícil definir como estabelecer a confiança das fontes. Eu acho que o maior cartão de visitas de um jornalista é o trabalho dele. Mas aí sempre me perguntam quando eu vou conversar com estudantes, né? Tá bom, mas e quando eu não tenho um cartão de visitas ainda? E eu acho que estabelecer um contato com a fonte parte de dois princípios básicos. O primeiro é a honestidade do repórter. Eu acho que o repórter precisa ser honesto. E o segundo ponto é estabelecer qual é o interesse nessa troca. Eu enxergo a vida como praticamente um mercado em que a gente está aqui para fazer trocas de todos os tipos, né? E então, quando alguém tem uma informação para te passar, eu acho que o primeiro ponto é o repórter buscar compreender qual é o interesse daquela fonte em passar determinada situação.
Isso faz com que a chance de o repórter errar ou de o repórter ser manipulado já diminua muito, quando você pensa e tem muito claro qual é o interesse daquela pessoa em te procurar. E se tornar um repórter cujas fontes passam a se interessarem em te procurar, né, se tornar um repórter em que as pessoas confiam, parte muito desse diálogo sincero. Então, quando você tem um resultado para apresentar, tudo acaba se tornando, evidentemente, mais fácil. Então, hoje, quando eu vou estabelecer uma negociação com alguém que eu queira entrevistar para um documentário no streaming, eu consigo mostrar os trabalhos que eu já fiz. E era assim também, enquanto eu era repórter. Mas quando é algo muito novo que eu vou fazer pela primeira vez, eu acho que a sinceridade e estabelecer os limites dessa troca são super importantes para ter uma clareza de todos os lados, né? Às vezes, por mais difícil que seja uma verdade, eu acho que é preferível a gente dizer a verdade toda do que uma meia verdade, sabe? Pelo menos na minha experiência, isso costuma dar certo. Excelente. Carolina? Boa tarde, Thaís, tudo bem? Tudo bom, boa tarde. Eu queria falar um pouco, assim, apesar de você ter migrado de carreira nesses últimos 5 meses, né, a gente não deixa de ser jornalista, a gente não deixa de estar buscando ali a apuração e tudo mais. Eu queria, assim, quando a gente está. Eu acredito, né, que quando a gente vai fazer algo, um documentário, mesmo que seja baseados em fatos reais, né, a gente tem que ter ali algo a mais para entreter as pessoas. Como é que a gente pode fazer, como é que você faz, no caso, para conciliar a apuração jornalística com o entretenimento, né? Como a gente faz para conciliar esses dois lados sem que a verdade seja deturbada, né, e tudo mais? Como é que a gente pode fazer? Nossa, excelente pergunta, Carol. Eu acho que, por mais que o que eu faça hoje, né, seja classificado, esteja ali disponível em plataformas de entretenimento, a base é a base jornalística de ser fiel à informação. Então, especialmente no que eu faço, que é tratar de crimes reais, quando a gente fala de crime, de violência, a gente também fala de vítimas, de traumas, possivelmente do evento mais difícil da vida de muitas pessoas. Então, é claro que não dá para tratar assuntos tão difíceis como se fosse entretenimento. Então, eu costumo dizer, e é verdade mesmo, inclusive eu estava fazendo isso hoje de manhã, que cada linha de roteiro de documentário, pelo menos posso falar dos que eu estive e estou envolvida, é checada linha a linha. Cada linha de roteiro tem uma checagem, seja uma checagem documental, uma checagem de mais de duas fontes, que eu confesso que é uma experiência muito engrandecedora para mim, porque como as coisas têm mais tempo, né, tudo demora mais tempo para ser construído hoje, nesses grandes documentários, que é um tempo que a gente não tem na rapidez do jornalismo, a gente consegue trabalhar em parceria com o jurídico e conseguir fazer isso de uma forma muito embasada em checagem. Acho que isso é o primeiro pilar desses projetos, mas antes disso, tem uma pergunta que eu sempre acho que o criador tem de responder quando a gente está falando, é claro, de documentários de crimes reais, né? Que é, por que estamos contando essa história? Por que que essa história precisa ser contada? Por que que essa história precisa ser recontada? Por que que a gente vai investir tempo, dinheiro, e usar esse espaço para falar novamente de um crime, por exemplo? Então, esses todos são critérios que eu bebo muito no jornalismo, né? Na ética do jornalismo, para conseguir estabelecer esse trabalho. E, é claro, a rapidez que o jornalismo dá para a gente é também algo que eu acho uma experiência única e uma habilidade que a gente consegue desenvolver com o jornalismo diário que é um diferencial, sabe? Então, a gente tem muito essa preocupação em ser justo. Essa é uma preocupação minha. Eu costumo dizer, por exemplo, meu trabalho atual, eu fui chefe de pesquisa do filme,
sobre o Maníaco do Parque, né, sobre os crimes do Francisco de Assis Pereira, que vai estrear no Prime Video ano que vem, e dirijo e escrevo a série documental. E estou falando desse projeto porque já foi anunciado, então posso falar. E eu costumo dizer que, assim, o Francisco, oficialmente, né, segundo a polícia, é acusado de matar 10 mulheres e estuprar outras 11. Mas num filme de ficção, ele não pode virar uma mesa, ele não pode quebrar uma porta, porque eu não tenho como comprovar que ele fez isso por documentos e por fontes. Então, eu acho que esse é um bom exemplo. Ele é um assassino em série, ele é um estuprador em série, mas, por exemplo, eu não tenho prova nenhuma de que ele danificou o patrimônio de alguém. Então, esse tipo de critério jornalístico dá uma base de verdade, e eu acho que faz com que a gente fuja do sensacionalismo, que é uma, né, é um risco ali, é sempre tentador a gente tentar tornar as coisas maiores do que elas são, especialmente quando a gente está no entretenimento. E eu acho que a base do jornalismo é fundamental para que isso não aconteça, para que a gente conduza esses projetos de uma forma ética e justa. Ótimo. Exatamente. Vamos lá, Tom. Thaís, tudo bom? Então, Então, você falou sobre essa parte de selecionar bem sobre o que você vai falar, tomar cuidado com os crimes que você vai comentar. E eu queria saber qual o fator ou quais os fatores que destacam um crime a ponto de ele poder ser transformado numa história como um documentário. Assim, o que chama a atenção num caso, numa situação que você olharia e falava, poxa, esse caso aqui talvez valha uma reportagem especial, um documentário ou até uma série ficcional. eu acho que quando a gente, é claro que tem o que a gente, o que eu acho, né, e tem o que os canais compram, o que as empresas de comunicação dão mais destaque, né, é óbvio, mas o meu critério para que eu levante um projeto ou que tente fazer uma reportagem mais aprofundada quando estava no jornalismo, né, mais de redação, é o interesse universal que essa história tem, né? Então, as temáticas que essa história permite que a gente possa discutir de uma forma mais aprofundada. Então, vou dar um exemplo. Quando eu idealizei o projeto da Elise Matsunaga, Era Uma Vez um Crime, que é uma série que está na Netflix, quando eu levo o projeto para a Boutique Filmes, que é uma das produtoras parceiras com quem eu trabalho, não era exatamente um projeto para a gente falar sobre um assassinato, sobre o desmembramento de um corpo. Era também sobre isso. Mas o que mais importava eram os passos e o caminho que a Elise Matsunaga seguiu até cometer esse crime que é injustificável, esse crime que é abominável. Não é sobre justificar o que ela fez, mas eu enxergo a discussão sobre violência, eu acho que prevenir violência é também a gente informar e refletir. Então, esse projeto ele era muito sobre relacionamento abusivo, era muito sobre posse e porte de armas, era muito sobre desigualdade social, sobre os impactos que uma infância e uma adolescência de vulnerabilidade e violência pode causar na vida de uma mulher ou de um homem. E quanto o ciclo da violência, quando a gente fala de violência e de crimes intrafamiliares, é fundamental a gente falar sobre ciclo de violência se a gente quiser prevenir crimes entre casais, que, no caso da Elise Matsunaga, é uma exceção da exceção, onde a criminosa é uma mulher e a vítima é um homem. Mas a gente sabe que essa dinâmica nos lares brasileiros costuma vitimar muito mais mulheres são vítimas desse tipo de crime, né? A gente está no país que é o quinto no ranking de feminicídio. E tanto na morte do Marcos quanto nos casos de feminicídio, a gente tem muitos outros fatores sociais para discutir, além da violência final. Então, eu acho que, usando esse exemplo da Elise, é muito mais falar sobre temáticas universais
e que provocam reflexão do que só sobre o crime em si. Porque se a gente for falar só sobre o crime em si, e está tudo bem quem acha que precisa, mas eu acho que é complicado, porque pode se tornar uma fetichização da violência, pode ser a violência como puro e mero entretenimento, quando, na verdade, eu, do fundo do meu coração, acredito que tanto o jornalismo diário, o jornalismo investigativo, mais aprofundado, quanto esse outro jeito de fazer jornalismo que eu faço hoje, que é no streaming, uma ferramenta importante para a gente prevenir e refletir violência. Então, na série do PCC, por exemplo, era muito mais amplo do que falar de Ministério Público, de líder do PCC, não era mostrar que o PCC é um fenômeno social triste, sério, e que a gente está a muitos e muitos e muitos quilômetros de distância de chegar a uma solução simples. Então, eu acho que isso é um pouco o que atrai mais, sabe, as pessoas. As pessoas estão em busca de um tipo de conteúdo que faça com que elas reflitam. E eu acho que a segurança pública tem de ser discutida de uma forma um pouco mais racional e menos com fígado, sabe? Menos com gritos de vagabundo, de isso, de aquilo, porque isso não resolve nada. Então, acho que a gente tem que refletir de uma forma um pouco mais profunda. Que legal, Thaís. Eu vou, eu vou narrar, vou fazer uma próxima pergunta, mas eu vou narrar o que aconteceu comigo. Eu comecei minha carreira, quando eu comecei, eu li um livro chamado Malditos Repórteres de Polícia, né? Que é repórter de polícia, aquele cara que já acorda de manhã e tal. E aí eu fui, é um livro muito bacana, nunca esqueço. Eu falei, você é repórter de polícia, depois vou fazer rádio. E aí eu comecei ali fazendo um trabalho. Só que em um determinado momento, até meu editor à época percebeu isso em mim. Assim, a gente sentou, eu falei, cara, esse meu trabalho não está resultando em nada. Estou só aqui mostrando morte e tal, e eu quero mudar. Ele falou, quer mudar o quê? Quer mudar o mundo? Eu falei, não, quero mudar o foco da cobertura policial. E aí eu comecei, ao invés de falar triplo homicídio, feminicídio, eu comecei a contar as histórias por trás das pessoas que fizeram aquilo, né? O histórico é esse, não teve escola, se envolveu com o tráfico. E aí o impacto foi muito maior. Aí minha pergunta é nessa linha, né? Como você vê e que resultado que você espera dessas histórias que você conta, né? E como você lida com o emocional. E aí eu vou entrar no pessoal. Eu parei de cobrir polícia quando eu cheguei antes da polícia, de todo mundo, eu fotógrafo, num local onde 3 garotas de programas foram decapitadas e tudo assim. Aí aquilo foi assim o choque tremendo assim. E aí foi aqui em Brasília, que está aqui perto. E aí pegaram o cara, o delegado me ligou, vamos aprendi, e eu entrevistava as pessoas nessa linha para entender a cabeça do cidadão, né? Sim. E aí eu fui entrevistar o cara na delegacia, ele parece que tinha passeado de manhã, entendeu? Parece que ele tinha feito um passeio. E aquilo foi muito chocante para mim, aí eu parei e fui para a política. Mas são essas duas perguntas, né? Assim, o resultado do nosso trabalho, de que forma que a gente pode levar esse debate para a sociedade, melhorar a sociedade. É claro que não vão acabar os maníacos, mas contar a história de uma certa forma e como você lida com esse emocional de estar frente a frente ali no dia a dia. É por aí que eu queria saber. É muito, muito interessante essas histórias, assim, porque tem um lugar também que eu acho que o Valmir Salário, que é maravilhoso. Esses Fantástico. dias eu estava, nossa, literalmente fantástico. Esses dias eu ouvi algo muito, muito legal dele, assim, né? De ele falar, poxa, porque eu sempre me defini como uma repórter de segurança pública. E ele falou, não, eu sou um repórter policial, porque eu cubro polícia, eu tenho orgulho disso. E, bom, eu tô aqui, eu sempre falo que todo dia é dia de mudar. Eu sempre mudo, né? Acho que a gente tem que mudar o que a gente pensa. E a gente começou a conversar, Valmir e eu, falando sobre o quanto a editoria de polícia ela é discriminada dentro do próprio jornalismo. Então, são as pessoas que normalmente vão parar nessa editoria, são as pessoas que estudaram menos, e aí eu estou falando dos jornalistas, tá? São as pessoas que vieram de classes menos abastadas,
são os jornalistas que não têm um sobrenome, que não são herdeiros. E eu acho que esse olhar tão marginalizado para a editoria de polícia faz com que a cobertura seja tão ruim. É uma cobertura muito ruim de uma temática que, para mim, é a grande temática política do nosso país. As últimas eleições mostram isso. Né? As pessoas se preocupam com segurança, as pessoas, a pauta da segurança é uma pauta que muda a eleição, seja a nível municipal, estadual e até a nível presidencial. A gente viveu isso há pouco tempo. Então, eu acho que a gente tem uma cobertura policial que, pela maneira como as próprias redações enxergam a coisa toda, fica muito na morte pela morte, né? No fulaninho que foi preso, tal, sabe, fica na... Esses dias eu vi uma apreensão de fentanil no Rio de Janeiro. E eu olhei e fiz, meu Deus, isso é uma temática que, assim, era para estar todo mundo em cima, não só o repórter de polícia que faz só a apreensão ali, factual. Essa é uma temática importante. Quem está conectado com o que está acontecendo nos Estados Unidos e vê a epidemia de fentanil, tinha que estar de cabelo em pé de ter uma apreensão de fentanil na quantidade que teve no Rio de Janeiro. Então, eu acho que eu sonho muito com uma cobertura policial, uma cobertura de segurança que seja um pouco mais séria, um pouco mais aprofundada, que dê subsídios para as pessoas discutirem, além do você é a favor da pena de morte ou não, ou vamos matar um vagabundo, ou, sabe, o caso da pequena Emily, ou jornais que tratam histórias de feminicídio até hoje como se fosse novela, né? O caso da fulaninha, e aí o fulaninho matou porque... E aí tem um GC, e aí, de repente, tem um repórter fazendo um TikTok no velório dessa pessoa. Então, assim, eu acho tudo pouco sério. Eu acho que a gente tinha que olhar um pouco para essa temática de uma forma menos marginalizada dentro do próprio jornalismo, entender que essa é uma pauta muito séria para o Brasil, é muito cara para o Brasil, que entender a segurança pública é entender a história do nosso povo, que está muito relacionado, né? Os crimes que acontecem. A gente ter a Cracolândia, aqui, eu que moro aqui em São Paulo, a gente tem a Cracolândia aqui, que, assim, o marido da minha melhor amiga, que é professor de história, há 2 semanas levou uma paulada na testa na ciclovia, para levarem o celular dele. Então, esse é um fenômeno que está acontecendo aqui que a gente precisa discutir um pouquinho, eu acho, um pouquinho mais profundamente do que querer ver uma operação policial de repressão à Cracolândia nos programas policialescos das 6 horas da tarde. E aí, falando de emocional, né? Essa cena que você descreveu para mim agora, das 3 garotas de programa mortas desse jeito, assim, às vezes a gente não racionaliza o quanto isso é fora do comum, sabe? O quanto isso é violento, o quanto isso machuca a gente, né? A minha experiência particular com isso, que acho que foi a gota d'água para mim, assim, foi a cobertura da chacina de Osasco e Barueri, que aconteceu aqui em São Paulo, que também foi uma chacina que diz muito sobre a dinâmica de segurança privada, a dinâmica de mortes, né, que muitos estudiosos classificam até como genocídio da população preto-periférica, não só aqui em São Paulo, mas, enfim, acho que em todas as metrópoles brasileiras. E essa cobertura foi muito pesada para mim, porque chegou ao ponto de eu tenho uma relação com a mãe de uma das vítimas, uma relação que se tornou uma amizade, e que não há problema nenhum. Ela é uma mãe de um inocente morto. E a minha foto com ela foi exibida no júri desses policiais que foram acusados de cometer a chacina. Então, foi muito pesado para mim. E aí a gente volta a outro lugar, que é um lugar que eu acho que a gente precisa, o repórter investigativo, ele precisa de dinheiro para poder trabalhar, um investimento e de segurança.
E como é que é essa segurança? É andar com segurança armado? Não. Mas é que as empresas de jornalismo tenham um setor jurídico, elas cumprem o trabalho do repórter, entendam que todo mundo é responsável por aquilo que foi publicado. E é isso, assim. Agora, eu tive esse burnout, não tenho vergonha de dizer, superei já, enfim, mas foi um período duro, né? É duro você lidar com tanta violência. Uma amiga um dia me perguntou assim, Thaís, você já parou para pensar que você vive todo dia o dia mais difícil da vida de alguém? E aquilo foi algo que mexeu comigo, assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, o nosso trabalho também, um trabalho de reportagem policial, de segurança pública, investigativo, muda pequenos mundos. Não sei se muda o mundo, mas pequenos mundos muda. Eu posso dizer que não tem, assim, poucas vezes eu senti uma satisfação pessoal tão grande como quando as reportagens que eu já fiz já soltaram pessoas inocentes que estavam presas, ou quando eu costumo dizer também, já fiz muita denúncia de violência policial, mas nunca o governo ficou tão irritado como quando eu revelei que aqui em São Paulo um PM comete o suicídio a cada 15 dias. Também fala muito sobre a nossa segurança pública. Então, é um trabalho que, de fato, tem uma mudança, sabe? Eu acredito muito no jornalismo. E não só o jornalismo da segurança pública, o jornalismo político, de esporte, cultural. Eu acho que é uma profissão que a gente tem que ter orgulho, sabe, de exercer. E eu tenho muito orgulho de ser jornalista. Nossa, Thaís, que bate-papo bom. Infelizmente, nosso tempo é curto. Nós só temos Eu... que te agradecer demais por essa Ai, participação, amigo, tá? E aqui obrigada. você está em casa, viu? Coluna Esplanada, Esplanada Talk, espaço aberto, tá? Obrigado, viu? Obrigada, viu? Obrigada. Desculpa o meu computador que está aqui bugando, Tá mas ótimo. foi um prazer falar com vocês. Foi um prazer mesmo. Me sinto muito lisonjeada. Muito obrigada. Muito obrigada Obrigado por pela essa aula nobre. Obrigada, gente. Nos vemos. participação. Beijo.